Boa noite. O ano de 2026 começa com a detenção do chefe de Estado da Venezuela, Nicolás Maduro, e a esposa Cília Flores, no dia 3 de janeiro. Maduro foi julgado em Nova Iorque por uma série de crimes, incluindo o tráfico internacional de drogas. No entanto, declarou-se inocente. Na sequência de detenção e julgamento de Nicolás Maduro, os Estados Unidos pediram aos seus cidadãos que deixassem a Venezuela rapidamente, à luz da deteriorização da situação de segurança e falta de assistência consular no país. Vários países africanos condenaram o ataque norte-americano que culminou com a detenção de Nicolás Maduro. Acompanhe já a seguir o primeiro compacto dos principais factos que marcaram a atualidade informativa internacional no mês de janeiro com a Vânia Moreno e com Adão Tiago. Nicolás Maduro foi capturado por forças americanas durante a madrugada. Foi levado com a mulher Cília Flores para os Estados Unidos, onde foi julgado por uma série de crimes, incluindo o tráfico internacional de drogas. Maduro compareceu 2 dias depois da captura a uma audiência diante de um juiz federal em Nova Iorque. No mesmo dia, o Conselho de Segurança das Nações Unidas também se reuniu em Nova Iorque para discutir o ataque conduzido pelos Estados Unidos na Venezuela. Maduro foi fortemente acusado de 4 crimes em audiência em Nova Iorque: conspiração para o narcoterrorismo, conspiração para o tráfico de cocaína, posse de metralhadoras e dispositivos explosivos e conspiração para posse de metralhadoras para uso pelo narcotráfico. O posicionamento de Washington é que a prisão de Maduro respeitou a Constituição norte-americana por se tratar de uma questão de segurança nacional para os Estados Unidos, porém não tocou no assunto do direito internacional. Mesmo assim, a legalidade da operação ainda foi contestada nas semanas seguintes, dentro e fora dos Estados Unidos. Ainda no dia 5 de janeiro, Nicolás Maduro declarou-se inocente na sua primeira aparição perante um tribunal em Nova Iorque, após ter sido capturado pelas autoridades norte-americanas. Sou inocente, não sou culpado de nada do que foi aqui mencionado, afirmou Maduro, ao ser questionado sobre como se declarava quando foi presente pela primeira vez a um juiz de Nova Iorque e 2 dias depois de ter sido detido em Caracas, no âmbito de uma operação conduzida por forças especiais norte-americanas. A África do Sul e o Ghana condenaram o ataque norte-americano que culminou com a detenção de Nicolás Maduro. A CEDEAO e a União Africana evitaram condenações. Vários países, entre os quais Angola, enviaram mensagem de apoio a Caracas. A Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental reconheceu, a 5 de janeiro, o direito dos Estados de combater o crime internacional após o ataque norte-americano à Venezuela. Em comunicado, a organização apelou simultaneamente ao respeito pela soberania e integridade territorial do país, tal como consagrado no direito internacional, especialmente na Carta das Nações Unidas. Na sequência da detenção e julgamento de Maduro, Washington reiterou o seu alerta de viagem e advertiu para as detenções arbitrárias e a violência. De acordo com alguns meios de comunicação social, as milícias armadas estavam alegadamente a montar bloqueios nas estradas em busca de cidadãos norte-americanos. Os Estados Unidos pediram aos seus cidadãos que deixassem a Venezuela rapidamente, à luz da deterioração da situação de segurança e da falta de assistência consular no país, de acordo com um alerta emitido pela Embaixada dos Estados Unidos da América para a Venezuela. E para além da captura do chefe de Estado da Venezuela, Nicolás Maduro, Vânia Moreno, a Groenlândia marcou também a atualidade informativa internacional no mês de janeiro. O chefe de Estado norte-americano Donald Trump realiza atualmente uma investida para tornar a ilha do Ártico, que pertence à Dinamarca, parte dos Estados Unidos. O movimento causou uma escalada de tensões sem precedentes entre a Casa Branca e a União Europeia. Os líderes europeus mandaram militares à ilha e garantiram que vão manter o apoio à Dinamarca e à Groenlândia. Várias manifestações aconteceram para protestar contra o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O presidente dos Estados Unidos postou no dia 20 de janeiro
uma montagem feita com inteligência artificial em que finca a bandeira norte-americana na Groenlândia, em meio à sua investida para anexar a ilha do Ártico. O presidente norte-americano anunciou no dia 17 de janeiro a imposição de novas tarifas sobre a Dinamarca e outros 7 países europeus que se opunham ao seu plano de aquisição da Groenlândia. Trump afirmou que essas tarifas permaneceriam em vigor até que os Estados Unidos chegassem a um acordo para a compra completa da Groenlândia. Numa mensagem na sua rede social, o presidente norte-americano declarou que Dinamarca, Noruega, Suécia, França, Alemanha, Reino Unido, Holanda e Finlândia pagariam uma tarifa de 10% sobre todos os produtos enviados aos Estados Unidos a partir do dia 1 de fevereiro. Dias depois, o presidente norte-americano recuou na medida. Donald Trump afirmou no dia 21 de janeiro que desistiu de impor novas tarifas para vários países europeus. Líderes europeus dizem que vão manter apoio à Dinamarca e à Groenlândia. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o presidente do Conselho Europeu, António Costa, alertaram para as consequências da decisão de Trump. As tarifas minariam as relações transatlânticas e poderiam desencadear uma perigosa espiral descendente. A Europa permanecerá unida, coordenada e comprometida com a defesa da sua soberania, disseram os dois em publicações nas redes sociais. O presidente da França, Emmanuel Macron, afirmou que o movimento do presidente norte-americano é inaceitável e que, se confirmado, a Europa responderia de forma coordenada. Militares europeus chegariam a Groenlândia horas depois de uma reunião entre responsáveis dos Estados Unidos da América, da Dinamarca e da Groenlândia em Washington não ter resolvido aquilo que o ministro dos Negócios Estrangeiros dinamarquês chamou de divergência fundamental sobre a ilha ártica rica em minerais. França, Suécia, Alemanha e Noruega anunciaram que iriam destacar militares no âmbito de uma missão de reconhecimento para a capital da Groenlândia, Nuuk. Dos Estados Unidos da América vamos ao Médio Oriente, olhar para a República Islâmica do Irão, onde mais de 5.000 pessoas morreram em protestos contra o regime, segundo dados oficiais. Os protestos eclodiram a 28 de dezembro e transformaram-se nas semanas seguintes em manifestações a nível nacional que exigiram a queda da República Islâmica, acusada de violações constantes de direitos humanos. Em 3 semanas, pelo menos 5.000 pessoas foram mortas no Irão durante protestos contra o regime, desencadeados pela queda do regime para mínimos históricos, num país já mergulhado numa crise económica. Do total de vítimas brutais, cerca de 500 seriam agentes das forças de segurança do país, segundo fonte iraniana citada pela agência Reuters. Os protestos eclodiram a 28 de dezembro e transformaram-se nas semanas seguintes em manifestações a nível nacional que exigiam a queda da República Islâmica, acusada de violações constantes de direitos humanos. O número de mortos em protestos no Irão ultrapassou 30.000, segundo fontes do Ministério da Saúde. Numa reportagem exclusiva, a revista norte-americana Time cita 2 altos funcionários do Ministério da Saúde do Irão, dizendo que a escala da repressão aos manifestantes nos dias 18 e 19 de janeiro foi tão generalizada que os reboques de 18 rodas substituíram as ambulâncias. Na reportagem baseada em conversas com 2 fontes dentro do Ministério da Saúde do Irão, a revista Time revelou estatísticas que diferem acentuadamente da narrativa oficial da República Islâmica. Vamos voltar agora e falar das eleições em Portugal que aconteceram no dia 18 de janeiro, com o candidato António José Seguro a ser o mais votado, seguido de André Ventura, com quem vai disputar a segunda volta no dia 8 de fevereiro. De históricos do PSD a deputados liberais e figuras do CDS-PP, multiplicam-se as declarações de voto no candidato socialista António José Seguro,
justificadas pela defesa da Constituição, da democracia liberal e da moderação face à candidatura de André Ventura. Adão Tiago, Marcelo Rebelo de Sousa vai deixar a presidência 10 anos depois de ter chegado a Belém. O candidato António José Seguro, ex-secretário-geral do Partido Socialista, foi o mais votado das eleições presidenciais de 18 de janeiro em Portugal, com 31,12% dos votos, e vai à segunda volta no dia 8 de fevereiro, com André Ventura, do Partido Chega, de direita radical, que obteve expressivos 23,53%. Em terceiro lugar, com 15,99% dos votos, aparece João Coutrinho de Figueiredo, eurodeputado da Iniciativa Liberal, seguido pelo almirante Henrique Gouveia e Melo, independente, que ganhou notoriedade ao coordenar a campanha nacional de vacinação contra a Covid-19. Em quinto ficou Luís Marques Mendes, apoiado pelo Partido Social Democrata, de centro-direita, com 11,30% dos votos. O mais votado, António José Seguro, apresentou-se como candidato moderado e fez campanha apelando ao voto útil da esquerda. De históricos do PSD a deputados liberais e figuras do CDS-PP, multiplicaram-se as declarações de voto no candidato socialista, justificadas pela defesa da Constituição, da democracia liberal e da moderação face à candidatura de André Ventura. Entre as várias personalidades de direita que já disseram que vão votar em Seguro na segunda volta a 8 de fevereiro, contam-se nomes históricos do PSD, mandatários de outras candidaturas, deputados da Iniciativa Liberal e até figuras incontornáveis do CDS-PP. 10 anos depois de ter chegado a Belém, Marcelo Rebelo de Sousa deixa uma marca singular na presidência da República. Proximidade constante e comunicação intensa. Um estilo que rendeu níveis históricos de popularidade, sobretudo no primeiro mandato. Ao aproximar-se do fim do seu segundo mandato, Marcelo Rebelo de Sousa deixa um legado singular na história da presidência da República Portuguesa. Popular como poucos, hiperativo como nenhum outro e publicamente interventivo, num cargo que exige contenção. No Brasil, o juiz do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, ordenou que o ex-presidente Jair Bolsonaro fosse transferido para o complexo penitenciário da Papuda, em Brasília, de acordo com uma decisão judicial divulgada no dia 15 de janeiro. Alexandre de Moraes determinou ainda que Bolsonaro deveria ser submetido a um exame médico por profissionais de saúde independentes. Este procedimento poderia ter influência numa eventual transição para a prisão domiciliária, um pedido feito pela defesa do ex-presidente. Alexandre de Moraes determinou ainda que Bolsonaro deveria ser submetido a um exame médico. O ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, esteve no hospital depois de ser submetido no fim de dezembro a um bloqueio do nervo frénico para tratar soluços persistentes. Bolsonaro também foi hospitalizado para ser submetido a uma cirurgia a uma hérnia. O ex-presidente foi condenado por ser o cabecilha de uma organização criminosa que envolveu vários ministros e comandantes militares e que tinha como objetivo impedir a tomada de posse de Luiz Inácio Lula da Silva em 2023. E vamos agora ao continente asiático. A Coreia do Norte intensificou a exibição de armas. A China começou o ano com exercícios militares com munição real ao redor de Taiwan, que Pequim reivindica como parte do seu território. E o Japão e as Filipinas assinaram um pacto de defesa para combater a crescente ameaça chinesa. A Coreia do Norte lançou mísseis balísticos para o mar antes da visita do líder sul-coreano à China. Os lançamentos ocorreram horas antes do presidente sul-coreano partir para a China para uma cimeira com o presidente Xi Jinping. A Coreia do Norte lançou vários mísseis balísticos em direção às suas águas orientais, informou o Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul num comunicado. O comunicado refere que foram
detectados vários lançamentos de mísseis balísticos a partir da região da capital da Coreia do Norte na madrugada de domingo, acrescentando que os mísseis voaram cerca de 900 km e que as autoridades sul-coreanas e norte-americanas estavam a analisar os pormenores dos lançamentos. Os lançamentos foram a última demonstração de armamento efetuada pela Coreia do Norte nas últimas semanas. Segundo os especialistas, a Coreia do Norte pretende exibir ou rever as suas realizações no setor da defesa antes do próximo Congresso do Partido no Poder, o primeiro do género em 5 anos. Os observadores estão atentos ao Congresso do Partido dos Trabalhadores para ver se a Coreia do Norte vai definir uma nova política em relação aos Estados Unidos e retomar as conversações entre os dois países, há muito paralisadas. A China começou o ano com exercícios militares com munição real ao redor de Taiwan, que simularão o bloqueio de portos importantes da ilha do governo democrático, que Pequim reivindica como parte do seu território. Reconhecida oficialmente por pouco mais de 10 países, a ilha dispõe de governo, exército e moeda próprios. Também conta com os Estados Unidos como seu principal fornecedor de armamentos e segurança. Taiwan deve reforçar a defesa perante a pressão militar da China. A paz não tem preço, mas só se alcança com força, afirma William Lai, após propor um orçamento especial de defesa de 34 mil milhões de euros. O líder de Taiwan, William Lai, afirmou que a ilha deve reforçar a capacidade defensiva perante a crescente pressão militar da China. Japão e Filipinas assinaram um pacto de defesa para combater a crescente ameaça chinesa. De acordo com os funcionários japoneses e filipinos, o novo pacto ajudará os dois países a responderem a catástrofes naturais, uma preocupação comum, e a participarem em missões de manutenção da paz da Organização das Nações Unidas, o que será um complemento para facilitar os exércitos de combate em cooperação. O Japão está a caminho de se tornar o terceiro maior investidor mundial no setor da defesa. A declaração de Ishiba foi uma repreensão óbvia à China, embora não tenha sido mencionado o nome do país. Os navios da Guarda Costeira chinesa e filipina têm tido confrontos cada vez mais hostis com Pequim, no Mar da China Meridional, durante o governo de Marcos, que assumiu o cargo em 2022. O seu antecessor, Rodrigo Duterte, cultivou laços estreitos com o presidente Xi Jinping e o líder russo, Vladimir Putin. Adão Tiago, fazemos neste momento um pequeno intervalo. Dentro de instantes voltamos com mais atualidade além fronteiras. É um até já. Volte conosco. E o acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia representa um dos movimentos mais relevantes do comércio internacional atual, não apenas pela sua dimensão económica, mas pelo seu significado político e geopolítico. No entanto, milhares de agricultores europeus, acompanhados por centenas de tratores, protestaram num novo capítulo de pressão política contra o acordo comercial. Após mais de 25 anos de negociações, o avanço recente do acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia ocorre em contexto global marcado pela fragmentação de cadeias produtivas e pelo aumento de medidas protecionistas mediante a retomada de práticas unilaterais no comércio internacional. Em conjunto, os dois blocos abrangem 31 países, mais de 700 milhões de pessoas e correspondem a quase 25% do produto interno bruto global. Milhares de agricultores europeus, acompanhados por centenas de tratores, tomaram as ruas de Estrasburgo num novo capítulo de pressão política contra o acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul. A manifestação ocorreu em frente ao Parlamento Europeu, um dia antes da votação decisiva que podia encaminhar o tratado ao Tribunal de Justiça da União Europeia para análise de legalidade.
E neste mês de janeiro, Espanha registrou 3 acidentes ferroviários em 2 dias, com mais de 40 mortes. Girona, Barcelona e Córdoba foram as 3 regiões espanholas afetadas com acidentes ferroviários. Comboios de alta velocidade descarrilaram e colidiram no sul de Espanha, provocando mais de 40 mortes e mais de 150 feridos e dezenas de desaparecidos. O acidente ferroviário ocorrido no município de Córdoba tornou-se, desde as primeiras horas após o acontecimento, um caso particularmente complexo para os investigadores. Autoridades e peritos sublinham a estranheza do acidente, uma vez que ocorreu numa via retilínea recentemente renovada, com comboios modernos e a circular dentro dos limites de velocidade. E vamos terminar esta revista internacional com os Oscars 2026. Pecadores bate recorde com 16 nomeações. Vânia Moreno. E nos 98 anos dos Oscars, Adão Tiago, o recorde era de 14 nomeações e o filme de vampiros de Ryan Coogler, Pecadores, venceu. Eis o essencial das nomeações deste ano. As nomeações para a 98ª edição dos Oscars foram anunciadas e o terror de vampiros de Ryan Coogler, Pecadores, fez história ao ser nomeado em 16 categorias. Till now. Get back inside. Um novo recorde, incluindo melhor filme, melhor realizador, melhor ator e melhor argumento original. Isto é notável não só porque os filmes de terror são frequentemente preteridos pela Academia, mas sobretudo porque nenhum filme antes de Pecadores tinha conseguido mais de 14 nomeações, algo apenas alcançado por Eva em 1950, Titanic em 1997 e La La Land em 2016. E este foi o resumo dos principais factos que marcaram a atualidade informativa internacional no mês de janeiro. Foi um prazer estar contigo, Vânia Moreno. O prazer foi todo meu, Tiago. Muito obrigado aos telespectadores que nos acompanham. Voltamos no mês de fevereiro. Até lá, passe bem. Boa noite.